Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, gravando o meu último áudio em apoio à campanha da nossa irmã Keliane, em busca da santificação. O que realmente é a santificação? A santificação é a eficaz operação de Deus nos eleitos. Então, vamos tentar entender desta maneira. A santificação é a operação eficaz de Deus nos pecadores que são eleitos por Ele. São chamados por Deus para viver uma vida abundante, são regenerados e justificados, purificando-os por meio da palavra, limpando de toda impureza do pecado, transformando-os de acordo com a imagem de Deus. É por virtude deste princípio eterno de vida espiritual. Deus leva-nos a vivermos de acordo com a sua vontade expressa na sua palavra. Repetimos, então, que a santificação é um trabalho eficaz de Deus. Só Deus é a sua causa, tampouco como o homem pode contribuir para a sua regeneração. Então, fé é justificação, também ele pode contribuir para uma santificação. Porque sem mim você nada pode fazer, disse o Senhor Jesus. João 15, verso 5. O Senhor Jesus diz isso aos seus discípulos, que já são crentes, porque é Deus que opera em vós tanto querer como realizar. Filipenses 2, verso 13. O apóstolo Paulo demonstra isso em sua oração. E o próprio Deus de paz vos santifique em tudo, disse o apóstolo Paulo para os irmãos da igreja de Tessalonicense, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifica Israel, quando estiver o meu santuário no meio dele para sempre. Ezequiel 37, verso 28. Às vezes, amados, é atribuído ao Pai, ao chamado santificado em Deus Pai e guardado em Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo Judas, ele nos escreve. Por vezes ao Filho, para santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, verso 26. E às vezes a própria santificação vem da parte do Espírito Santo, através da santificação do Espírito, disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro 1, verso 2. Então, as pessoas só podem ser santificadas mediante a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E após serem santificados, irão produzir os frutos do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Gálatas 5, verso 22. Ele é, portanto, chamado de Espírito de Santidade. Romanos 1, verso 4. Mesmo que Deus não precise de qualquer meio, Ele, no entanto, usa a palavra como meio de santificar, que santifica-os na verdade, disse o Senhor Jesus, ao fazer a oração sacerdotal. Ele ora ao Pai e pede que o Pai santifica os seus discípulos na verdade. Ele diz, santifica-o na tua verdade. Aí ele repete, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Para que pudéssemos receber a santificação,
precisamos também ser purificados com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, verso 26. E lá que os pecados são manifestados com a sua natureza abominável, e a vida espiritual é revelada. Então os pecados são sepultados mediante a lavagem espiritual pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, os nossos ouvidos nos envia ao coração a mensagem da palavra de Deus, nos santificando, nos libertando, gerando vida espiritual. Esta vida é revelada na nossa convivência diária com a palavra de Deus. Esta palavra também tem o poder para nos libertar. Os condenados que estavam condenados a viver eternamente fora da presença de Deus, agora são libertados. A palavra também tem o poder de repreender aqueles que estão vivendo mediante a corrupção. A palavra de Deus tem o poder de julgar a cada um de nós. Isto também, a palavra de Deus tem exaltações e nos leva até a presença, nos encaminha ou nos incentiva a irmos à presença de Cristo. Cristo é apresentado como a fonte da santificação. E quem busca a santificação deve entrar pelo caminho da vida, que é Cristo Jesus, e que contém a promessa de Deus. Só nos é apresentada esta promessa por meio da palavra que o Espírito Santo nos dá. Tudo isso o Espírito Santo aplica ao coração dos crentes, exercitando-os para que eles possam viver uma vida de santificação. A palavra de Deus é o instrumento na mão de Deus, apesar de que o meio não pode ser operativo. Mesmo os ministros que pregam a palavra de Deus ou fazem um apelo urgente ao arrependimento e à santificação, eles também são meios para a santificação. Quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais os crentes aceitaram a palavra? Porque somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, verso 5 e o versículo 9. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com um fulgor no próprio firmamento, como se fosse o próprio sol resplandecendo. E os que aceitam a palavra, que se torna novo convertido, então essas pessoas são justificadas por Deus e se torna como uma estrela, sempre eternamente irá brilhar. Assim como o homem é a causa das suas ações na vida natural, ainda que no seu ser ele seja dependente de Deus e exerça a sua função por meio da cooperação e a execução do poder de Deus. Isto é igualmente verdadeiro na vida espiritual. Os crentes odeiam o pecado, amam a Deus, são obedientes e fazem boas obras. No entanto, eles fazem isso não por conta própria, nem independentemente de Deus,
Em vez disso, o Espírito Santo, tendo influenciado a vida espiritual em cada um de nós, dentro de nós, fazendo com que a nossa vida de pecado nós venhamos abandonar, nos regenerando. Agora passamos a ser sustentados por esta vida, por sua influência contínua, movendo a cada um de nós, o Espírito Santo habitando dentro de nós, ativando a nossa vida, fazendo com que venhamos ter vida abundante, e faz com que ela funcione em harmonia com a natureza, a nova natureza espiritual que nos foi dado. Da mesma forma que Deus estabeleceu uma ordem e uma medida para o funcionamento do intelecto do homem, vontade e afeições, assim como nas obras que procedem disso. O homem sendo, portanto, mudado pela influência do Espírito de Deus, o Espírito de Deus move-se dentro da alma e do coração do homem, santifica-os. Assim, cada um de nós santifica-se a si mesmo, se envolve-se nas atividades que a sua nova natureza deseja. Então, amados, precisamos buscar urgentemente a santificação. Devemos inclinar nossa vida nessa direção. E o Espírito faz aquilo que ele sabe ser o seu dever, faz com que nós venhamos observar a própria palavra de Deus. Isso na seguinte passagem, amados, onde está escrito: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo vosso procedimento. Porquanto está escrito: sereis santo, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Aqueles que são santificados são todos os eleitos, e somente eles, somente os eleitos, receberão a santificação, como também ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, verso 4. Porque aquele que de antemão conheceu também o predestinou para serem conforme a sua imagem, a imagem de seu Filho. Romanos 8, verso 29. Então nele, somente nele, todas as coisas tornam-se novas. Não só o intelecto, mas também a vontade. Não apenas a vontade, mas também o intelecto. E não só o intelecto, mas também a nossa vontade. Mas também o próprio afetos de cada um de nós. Assim, não somente as faculdades inferiores da alma, mas também as superiores. Não apenas os exteriores, mas também os interiores. Não somente o ato externo, como muitas pessoas tentam demonstrar uns atos de santidade externo, o socialismo, seres sociais. Então precisamos, amado, viver uma dimensão interna, viver na dimensão do Espírito. E também as faculdades internas, intelecto, vontade e afeição. Veja o que o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, verso 2.
Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, e seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Apesar de todos os eleitos serem santificados, isto em todas as coisas, em todo aspecto, nem todos eles são, no entanto, santificados na mesma medida. A criança, a jovens e pais, os carvalhos de justiça, palmeiras verde e alto cedro, bem como juncos quebrados, e também alguns gravetos fumegantes. Aquele que é ocasionalmente fraco se torna forte, e aquele que é ocasionalmente forte torna-se fraco. Suas vidas espirituais jamais desaparecem. No entanto, eles nunca mais estarão sob o domínio do pecado, apesar de serem ocasionalmente capturado pelo pecado, como por um inimigo, e por um tempo ainda são mantidos em cativeiros. Embora venha cair, não ficará totalmente caído, porque o Senhor sustém as suas mãos. Salmo 37, versículo 24. Também o próprio Jó escreveu que a árvore cortada, com o cheiro da água, brotará e produzirá frutos. A água não tem cheiro, amado. A água natural não. Mas a água espiritual sim tem. Então toda atividade ou ato de santificação tem um duplo enfoque: contra o pecado e para a santificação. Em referência ao pecado, é chamado lançar fora a velha natureza, o velho homem. Efésios 4, verso 24. A mortificação dos membros que estão sobre a terra. Colossenses 3, verso 5. E a crucificação da carne, com as suas paixões e concupiscência. Gálatas 5, verso 24. E o despojo do corpo do pecado da carne. Colossenses 2, versículo 11. A abstinência da concupiscência carnal, que devemos nos abster, amado, de toda a concupiscência carnal. 1 Pedro 2,11. E a purificação de toda a imundícia da carne e do espírito. 2 Coríntios 7, verso 1. Em referência à santidade, somos chamados, amados, a vivermos uma vida de revestimento, uma vida nova. Nos revestirmos da nova natureza, do homem interior. Efésios 4, verso 24. Um ser transformado pela renovação da sua mente. Então precisamos meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, atuando na nossa mente, ela nos renova, sendo conforme a imagem do próprio Filho de Deus. Romanos 8, verso 29. É uma parte de nós, amados, se revestindo da própria natureza de Cristo, ser conforme
Cristo foi. Ser formado, ter Cristo formando dentro do nosso coração, da nossa alma. Gálatas 4, versículo 19. Portanto, amados, se nós quisermos viver uma vida genuína para Deus, uma vida de santidade para Deus, precisamos nos aproximar do Calvário de Cristo, da cruz de Cristo, rendermos nossa vida ao pé da cruz de Cristo, entrar pelo caminho da vida e andar lado a lado com Cristo. Assim, nós poderemos, amados, nos revestir da graça e da misericórdia de Deus, sermos transformados de glória em glória, até alcançarmos a estatura de um varão perfeito. Então devemos buscar a santidade, devemos orar a Deus pedindo a presença gloriosa do Espírito de Deus em nossa vida. Pedir que o Pai atue em nossa vida, que o Filho habite em nosso ser através do seu Espírito Santo. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago, finalizando a minha presença na campanha da nossa irmã Keliane. Quero, portanto, orar, pedir a presença de Deus, eterno e soberano Deus, Deus de poder e de glória, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, orando, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, que iniciaram esta campanha com fé, Pai. Eu venho pedir, Senhor, que a presença gloriosa do teu Espírito Santo atue na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Adentre, Senhor, no lar deste teu servo. Entre, Senhor, aonde eu não posso ir, Pai. Entre, Senhor, aonde somente o teu Espírito Santo pode atuar, libertando este meu irmão, esta minha irmã, que estão em busca de uma santidade, Pai, de uma vida abundante, de uma vida repleta pela tua graça, pelo teu poder, uma vida liberta, Senhor, de toda a concupiscência carnal, de toda a lascívia, de tudo aquilo que tem contaminado muitas vezes a nossa vida, Pai. Eu venho reivindicar que a presença gloriosa do sangue carmesim do Senhor Jesus esteja sobre nossa vida, Pai. Ensina-nos a viver uma vida abundante, onde possamos prosperar espiritualmente, Pai. Onde possamos, Senhor, viver uma vida repleta do teu poder, onde haja cura, libertação, milagre, Pai. Onde os enfermos são curados. Onde, Pai, as pessoas que estão prostradas agora levante e permaneça em pé. Onde, Senhor, as pessoas que têm muitas vezes espírito atuando em sua vida, espírito de desobediência, todo este mal caia por terra. Porque o Senhor é Deus santo, um Deus glorioso e eterno. A minha alma exalta teu nome e glorifica a ti, Pai. Receba, Senhor, a minha oração. Receba, Senhor, o meu louvor e a minha gratidão. Este é a minha oração. Encerro esta campanha, Pai, convicto que milagre está ocorrendo. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus conceda graça e paz. Amém.